Boa noite, Vitor. Seja muito Boa bem-vindo. noite, Lu. Boa Boa noite, pessoal, tudo bem? noite, tudo bem? Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa Tudo noite. certo? Tudo bem? E aí, Vitor? Tudo bem, Paulinho? Beleza? E aí, bora pro nosso estudo? Bom, pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal já que frequenta aí toda quarta com a gente, né? Hoje não tem ninguém novo. Então, vocês já conhecem a dinâmica, né? Retomando, a gente está estudando aqui o livro Revolução de Se Desperte Já, do Guilherme Romano. E retomando aí de onde nós paramos na semana passada, nós vamos começar a falar sobre o capítulo que chama Mares Confortáveis, né, na página 139, para quem tem um livro aí e quiser acompanhar. Bom, vamos lá então. Eu vou começar a ler aqui fazendo as reflexões e vocês também tragam as suas, tá bom? Para fomentar aqui um debate. Tá? Bom, o Gui coloca aqui sobre males confortáveis. Nosso ego tende a querer manter o status quo. Faz força para estabelecer-se no conhecido e luta para construir, nessa impermanência, uma falsa ideia de permanência. Com isso, sofremos. Isso acontece, né? Quando a gente começa a praticar e tal, e se propõe a trilhar um caminho de transformação, esse é um ponto que acontece com todos, né? Porque uma parte da gente quer resistir a tudo isso, né? Uma resistência que ela quer tomar conta da gente para não deixar a gente se transformar. Ele faz parte da gente também. Isso que eu estava falando aqui. Quando ele fala ego, lembra que a gente conversou em outras quartas-feiras que o ego é a gente, né? Não é uma instância fora da gente, né? Uma pessoa que está aqui escondida. Não, somos nós. Então, essa resistência, eu acho que ela nasce muito também do medo de perder a segurança, né? Porque por mais que nós já sofremos, por mais que nós sabemos que temos grandes problemas, né, para se transformar e tudo mais, você conhece tudo isso, né? Então é um lugar confortável. Então você sair dali talvez te assuste muito. Então você quer resistir porque ali, por mais que seja um mal, é um mal confortável que ele está colocando aqui, né? E ela faz parte também. É muito interessante porque o Gui postou um vídeo essa semana falando exatamente disso, desse tipo de resistência. Ele coloca lá que são os efeitos tamásicos, né, da meditação. Um deles é exatamente ela, né, porque parece que está sendo ruim porque há uma resistência sua, né, na própria prática, né, que impede você de conseguir se aprofundar nela, entendeu? Então, é aí que começa essa coisinha da dor da transformação, né? Bom, peraí que estão mandando mensagem. Vocês estão me ouvindo, gente? Peraí que travou meu Sim, celular aqui. Vitor, ouvindo muito bem. Peraí que travou aqui, 1 minuto. Não sei o que aconteceu. Para nós não travou. Não, tá tudo certo? Nossa, Tá. que deu uma congelada, ficou travando, meu celular ficou vibrando. É porque eu tô seguindo pelo meu celular, às vezes acontece isso. Desculpem aí, gente, quebrar a continuidade da minha fala. Bom, ou seja, há uma resistência, porque é uma resistência porque a gente quer permanecer naquele estado, né? E isso traz sofrimento, isso traz colide, né? Porque uma parte da gente quer se transformar, entende que esse ambiente ele é nocivo, entende que nossos hábitos, todo esse construto nosso, ele é nocivo, né? E uma outra parte fala, ó, tudo bem, isso aqui é nocivo, mas aqui eu conheço, né? Aqui tem aquela coisa do, eu sou assim, né? Quantas pessoas, né? Quanta gente fala, eu sou desse jeito, eu tenho esse tipo de reação, né? Eu sou verdadeiro. Hoje em dia muita gente fala, eu sou verdadeiro, mas fala, né, uma verdade que pode às vezes até machucar o próximo, né? Então, e até isso às vezes é um certo veneno, né? Então, essa questão de você se colocar num espacinho fechado e falar, olha, isso aqui tudo sou eu, é difícil você quebrar tudo isso,
né? E há uma resistência para você quebrar tudo isso. Só que ao mesmo tempo que há uma resistência para quebrar tudo isso te traz muito sofrimento, né? Aí ele continua colocando assim: tentar estabelecer ordem em meio a um caos que extrapola a nossa capacidade de ação. Não, desculpa aqui. Dada essa neurose de tentar restabelecer ordem em meio a um caos que extrapola a nossa capacidade de ação, enganamos-nos e criamos desculpas viáveis para tornarmos pequenas doses de veneno na forma de nossos ressentimentos, maus hábitos e vícios, em vez de nos darmos conta da urgente mudança que precisa ser operada. A mente gosta de se auto-enganar para manter-se nessa situação de falso conforto. Isso é o que a gente conversa. É isso que a gente conversa, né, em muitas quartas-feiras aqui, que a nossa mente é muito inteligente, né? A gente, para conseguir se proteger, ela vai criar determinadas, né, diversas e inteligentes desculpas para te manter nesse estado que você já está, né? Ela vai criar diversos auto-enganos para você continuar onde você está e não se transformar, porque se transformar significa que você não vai ser mais aquilo, né? Então você vai sair daquela zona de segurança, uma zona que você conhece, e tudo isso é extremamente assustador, né, para a gente, né, para uma instância na gente. Então essa questão de você querer resistir a tudo isso, né? Uma parte de você vai trabalhar exatamente para resistir a tudo isso, né? E propriamente vai criando auto-enganos e vai se, que nem o Gui coloca aqui, vai tomando pequenas doses de veneno, né? Para você não operar de fato essa mudança, né? Aí ele continua. Uma história, esperamos que fictícia, que nos ilustra sobre os perigos dos males confortáveis e da acomodação ante ao perigo. Conta-se que, em determinado experimento, jogaram uma rã dentro de uma panela de água fervendo. Porque a água estava em uma temperatura insuportável, o pequeno animalzinho reuniu forças para reagir a essa crueldade, pulando para fora da panela. Já uma outra rã foi colocada em uma panela de água fria, e esta foi levada ao fogo, de modo que a temperatura ia gradativamente aumentando. Confortável com a sensação tépida da água que lhe ia aquecendo, a rã foi se tornando cada vez mais acomodada, até que, quando a temperatura chegou a um nível insuportável, ela estava já tão entorpecida e tão cansada que mal reagiu antes da água levantar fervura e finalmente matá-la. Aí o Gui complementa, né? Colocando assim: isso nos leva a perceber que é muito mais difícil livrarmos-nos de males confortáveis do que de males desconfortáveis, né? O que quero dizer com isso é que, quando algo nos causa dor profunda e imediata, temos uma tendência maior a reagir e a nos movermos nessa situação, na tentativa de solucionar essa dor, em relação a quando vamos nos acomodando de maneira lenta e perniciosa a situações tóxicas, simplesmente porque já estou aqui, continuo por aqui. É a triste frase conformista dos brasileiros. É o que tem para hoje. E isso é um fato, né? Porque você perceber que algo te faz muito mal, é aquela coisa aquele mal muito desconfortável, você não quer aquilo, porque te machuca extremamente, né? E aquilo vai te incomodar ao ponto de você querer eliminar isso da sua vida, né? Agora, os males pequenos, aqueles que são mais sutis, né? Esses são mais difíceis da gente combater. Talvez é muito mais difícil do que combater essas grandes, né? Porque eles estão alojados no nosso subconsciente, estão alojados, né, em certos desejos que nós temos, em determinadas reações que nós temos. Então, esses pequenos males, esses sim são difíceis da gente, né, depurar eles, tirar eles da gente, ou não fazer, né, ou não criá-los, né? Alguém quer colocar alguma coisa para eu continuar aqui? Ninguém? Alguém coloca aqui, continuando. Malhas confortáveis se alastram para todos os cantos e são as bases de relações danosas que duram por anos a fio, como no caso de casamentos, que há muito já deveriam ter acabado,
mas por conveniências diversas das duas partes continuam. Assim, também são as relações entre pais e filhos que não têm coragem de encarar seus próprios problemas e medos. E também nossas relações com nossos traumas, com o nosso ser interno, com nossos maus hábitos e vícios, com nossos rompantes de fúria, medo, depressão e angústia que temos quando esses males confortáveis chegam ao seu ápice, sem que tenhamos, em algum ponto, tentado realmente lutar contra eles. Ou seja, aquela coisa que você sabe, né, que te faz mal, mas você tolera, você vai deixando, né? Tá ali no seu ambiente, né? Você já é assim há muito tempo, né? É muito difícil quebrar um padrão assim, um hábito assim longo e que não seja tão danoso, né? Mas que você já cultiva há muito tempo, ou algo que você vai deixando surgir, né? Essas pequenas coisinhas, esses pequenos hábitos perniciosos que nós temos. É isso que ele está colocando aqui, porque é confortável. E em vez da gente olhar para e vencer isso, né, e ser contundente com isso, desde o começo, né, utilizando do nosso discernimento, que é uma ferramenta extremamente poderosa, né, porque dentro de nós, todos nós temos uma consciência que fala que o que nos faz mal é o que nos faz bem, né, aquilo que nos eleva e aquilo que nos torna um escravo. Né? Porque quando a gente está falando desses pequenos males, a gente não pode tirar de vista que eles nos escravizam, né? Por mais que sejam confortáveis, eles nos escravizam, eles nos tiram a liberdade de sermos quem somos de fato, né? Então, eles são, sim, um obstáculo, por mais que não seja um obstáculo gigante, ele, na medida do tempo que vai se passando, eles vão se tornando grandes, sim, entendeu? Aí o Gui continua aqui colocando o seguinte: mais do que guiados por expressões de nossa consciência lúcida, esses males confortados são alimentados por nossas impressões sutis, nossas vontades não verbalizadas e sonhos não exprimidos, nossos traumas resguardados e vozes que fomos calando, de pouco em pouco, na medida em que íamos nos conformando. Porque a gente se conforma, né? A gente vai aceitando. Aquele que colocou aqui é o que tem para hoje, né? Tá aqui, né? Casamentos desastrosos continuam por séculos, porque as pessoas têm medo de ficar sozinha, né, de ficar solteira e quebrar um vínculo que, por mais seja prejudicial, é algo que você já conhece, né, ou uma relação familiar, que nem ele coloca aqui, né, onde as pessoas têm medo e se escondem, não sabem, assim, às vezes, se impor de uma forma, né, coerente e resolver um atrito, né, criam ressentimentos, criam, né, mais brigas. Então, todas essas pequenas coisinhas, elas não são pequenas, elas também nos colocam nessa prisão, né, interna. Elas também nos impedem de ser livres e felizes, né? Essa que é a questão, porque esses males nos condenam ao sofrimento, né? Aí, continuando, o Gui coloca assim, ó, se falamos do valor de nossas companhias e de como elas nos auxiliam, já que somos seres simbióticos em nossa experiência humana, também essa mesma simbiose serve para a construção de uma comunidade entrelaçada por hábitos, valores e comportamentos construtivos ou danosos. Por isso, lembre-se, os males confortáveis podem ser tanto recebidos quanto transmitidos, né? Ou seja, o poder dos ambientes também, né? O quanto nós podemos ser extremamente danosos, influenciarmos o nosso ambiente, como também o ambiente pode ser extremamente danoso e nos influenciar, né? Aí o Gui continua. Postergar mudanças, procrastinar tarefas e ignorar urgências são comportamentos ciclotímicos e ritmados por ilusórias pausas como um tambor. São coisinhas que a gente deixa para lá, não, isso agora não é tão importante, mas que é importante. Você só está jogando para lá porque você está com medo de lidar com isso agora, né? E quanto mais a gente deixa para lá, né, mais isso vai tomando proporção. Até o momento que nem ele colocou aqui um pouquinho mais atrás, a gente rompe numa depressão, rompe num ataque de fúria, etc. Né? Ou se perde em tarefas, né? A gente fica procrastinando as coisas, e quando vai ver a gente não deu conta de resolver, e a gente tem pouco tempo para fazer uma coisa que talvez, se nós tivéssemos feito com disciplina, a gente teria resolvido muito mais facilmente, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui é de vida prática, né? Não é teoria, isso aqui é o que acontece com nós na nossa vida diária. Por isso é tão importante que
as práticas que nós fazemos, elas consigam transformar todo esse ambiente, né? Você consiga, por meio dos hábitos, transformar esses pequenos males confortáveis e fazer ele cessar, né? Extinguir com essas coisas. Aquilo que não te faz mal, aquilo que não te faz bem, você tem que eliminar da sua vida, né? Você não tem que criar disso um amiguinho para ficar ali com você. Não, você tem que ser contundente, você tem que, né, ser ativo e lúcido para vencer isso, né? É aquilo que a gente falou. Por mais que a mudança, a gente fala bastante aqui, ela exige tempo, né, para se consolidar. Não é também por isso que você vai ficar aceitando as coisas como elas são, né? A partir do momento que você toma conhecimento de alguma coisa sua, né, que você pretende mudar, você tem que pôr isso em ação, essa mudança. Você não tem que só ficar observando e falar, uma hora vai sair, uma hora eu vou mudar, uma hora, né? Porque senão você fica postergando. Não, tem que ser através da sua ação, através né, do seu entendimento que você transforme isso, né? Porque senão não vai sair do nada, né? As coisas se transformam mediante o que é a nossa prática. É o que a gente fala aqui sempre, né? Aí continuando, o Gui coloca assim. Ou seja, se nós não nos atentamos à realidade de forma séria e lúcida, criamos falsas ações para amparar falsas ideias de mudança, que só darão aos maus hábitos tempo e meios para se intensificar ainda mais. Este é o caso, por exemplo, de tantos alcoólatras que, enganando-se sobre a natureza de sua doença, dizem para a família, e pior ainda, para si, coisas como: eu não sou viciado, posso parar quando quiser. Por isso eu vou ficar 3 semanas sem beber. E eles ficam mesmo, só que quando voltam, isso o que a gente falou, né? Como a nossa mente ela é inteligente, ela cria desculpas, né? Mas desculpas às vezes até sensata, né? Você acredita nessas desculpas como se fossem verdade, mesmo tendo alguma instância ali dentro de você que sabe que você está mentindo para si próprio, você está se enganando, você só está com medo na realidade de enfrentar isso e transformar essa situação, né? Aí ele continua assim: esses maus hábitos são tão difíceis de combater, tão ardilosos, que precisam ser enfrentados antes de criarem raízes, tanto em nós quanto nas pessoas que nos cercam, por meio de uma vigilância honesta e constante. Ou seja, é mais fácil a gente enfrentar essas coisas quando elas começam, né? Claro, é muito mais difícil você transformar um hábito a longo, né, que já se consolidou em você por ter sido reiterado, às vezes, né, feito, isso já faz parte de você? Sim, é possível transformar, mas vai levar mais tempo. Agora, algo que está surgindo, né, que está aparecendo, você consegue observar e transformar aquilo mais rapidamente e não deixar isso tomar uma proporção, né, porque aí é muito mais difícil, né, lá na frente. Continua assim. Tampouco podemos nos permitir conviver de maneira passiva com pessoas que, de forma acovardada e conveniente, entregam-se à inércia enquanto o mundo acontece. O preço de sustentar tais companhias é, por essa aglutinação simbiótica, acabar tornando-se tão acomodado, covarde e esmaecido quanto eles. Isso não é moralismo, é lucidez. É aquilo que a gente fala, né? As companhias, claro, exercem muita influência sobre nós. Tem como você falar, eu passo incólume em todos os ambientes que eu for, por mais tóxico que eles sejam, não é bem assim. A não ser que você seja já uma pessoa iluminada, mas você é uma pessoa como a gente, você sim é influenciado pelo ambiente, né? E você também influencia o ambiente, é o que eu falei. Então, saber se afastar às vezes de coisas que são tóxicas para você é um exercício necessário para a sua própria mudança, né? E saber também que você, muitas vezes, você também é uma pessoa tóxica, né? Você também polui as coisas, né? E a partir desse exercício você também saber se transformar quando você perceber que você está sendo uma pessoa que está poluindo o ambiente, né? Então é observar, né? O que a gente fala é reconhecer, observar e a partir da observação agir, né? Praticar, mudar, né? Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês falam? O que vocês acham sobre isso, gente? Vocês estão muito quietinhos. É o frio? É o frio, e então. Eu acho que é o frio sim, viu? Vocês estão todos embaixo da coberta, né? Não, beleza, então, vamos continuar. Vitor, eu só vou fazer então um comentário para Por começar. favor.
me lembrei de algo que eu ouvi, acho que foi a semana passada, sobre esse aspecto que você acabou de ressaltar e que o Gui coloca, né? Que nós também, o quanto nós podemos também transmitir, né? Influenciando os ambientes. Lembrar também que a gente pode contribuir, né? A partir da nossa mudança nesses ambientes que consideramos tóxicos. E o que eu ouvi a semana passada foi na live que o Ricardo fez com a Ana Paula. Eles fizeram um comentário muito bacana, que eles estavam falando dos líderes, né? A relação da meditação para os líderes, como isso pode contribuir, né? Nos ambientes de trabalho, enfim, todos os tipos de relacionamentos nos quais a gente precisa exercer liderança, né? E aí eles comentaram que muitas vezes como é importante nós fazermos uma respiração, um pranayama, algo que a gente consiga encaixar em determinados momentos quando a gente está nesses ambientes, por exemplo, ambientes de trabalho. Então, às vezes, antes de uma reunião, eles até comentaram isso, destacaram, né, que antes de reuniões, às vezes você tem poucos minutos e você está numa situação ali tensa, nervosa. Então, além de você fazer a sua prática diária, que é a disciplina essencial, que a gente vai tratar daqui a pouco, né, mas aí ao longo do capítulo, o quanto também é importante se lembrar no dia a dia, nos momentos que você está vivendo uma tensão, um momento ali delicado, de medo, alguma coisa que aconteça, de você parar e fazer uma respiração. Ou então fazer uma descompressão mental, que foi o que a Ana comentou, que ela às vezes faz a descompressão mental, né, no ambiente de trabalho. Então, até quem não teve a oportunidade de assistir essa live, foi muito bacana, tá lá no Instagram do Instituto. E então era isso que eu queria aqui colocar para a nossa turma, de levar também essas práticas ao longo do dia. Inclusive, a gente sempre fazia esses comentários nos nossos encontros presenciais, e aí nós comentávamos que às vezes fazíamos as práticas, né? Até o colocar a língua no céu da boca, né? O Kechari Mudra, na fila do banco, durante o transporte, né? E fazendo a meditação no transporte público. Então, claro que agora a gente tem se deslocado menos com a pandemia, mas muitos já voltaram a trabalhar, ou então você está na sua casa em home office, está numa reunião complicada, e aí lembrar de aplicar essas técnicas, né? Queria saber o que vocês também pensam, se vocês fazem isso. Aí quem quiser comentar. Oi, Lu, posso falar? Claro. Você lembra que eu falei para você ontem à noite que eu estava com aquela sensação de uma pressão na cabeça? Sim. Então era assim, como que se o meu coração, em vez de eu sentir o batimento no peito, eu estava sentindo só na cabeça. E ficou bem forte. E hoje de manhã, quando eu fui fazer minha oração e meditar um pouco antes de ir para trabalhar, eu fiz a descompressão e eu senti bem melhor. Olha que interessante. Eu queria falar, porque eu consegui tirar, é como se, em vez de eu sentir o coração bater no peito, ele era só na cabeça, assim, não era dor, era uma pulsação muito forte. Então, de manhã eu até comentei no meu trabalho, que eu senti bem melhor fazendo a descompressão. Não sei se tem alguma coisa a ver, eu queria até que vocês, um momentinho, pudessem falar, porque para mim foi excelente, tá? Sim, sim, porque a descompressão quando você solta, né, o ar, você elimina suas tensões, né? E ontem até a gente comentava que poderia ser uma dor causada pelo fato de estar usando muita máscara, né? Muito tempo a máscara, porque isso, né, diminui ali a respiração. Mas aí a Fabi também, que hoje está entre nós, voltou, querida. Nossa querida professora, super experiente, pode também comentar para a gente sobre os pranayamas, sobre essas práticas aí ao longo do dia. O que você acha?
O importante é lembrar, né, que a gente tem as técnicas, a gente já sabe, e que seja de parar e respirar fundo e primeiramente soltar todo o ar. Só que na hora na situação que está, sei lá, que o bicho está pegando, aí a gente normalmente não lembra de fazer as técnicas, mas assim que fizer, assim, é instantâneo, em poucos segundos, algumas respirações ou o que for já muda. É incrível, né? É só lembrar na hora mesmo que precisar. O desafio é lembrar, você falou muito bem, porque às vezes a gente já passou todo nervoso, toda a raiva, tudo já aconteceu, aí depois a gente também pode aplicar posteriormente, mas né, o difícil é a gente lembrar para... Ou aí, no caso, como aconteceu, né, com o relato da Angelita, que ela lembrou hoje, né, depois de ter dormido, e foi também válido, né? Eu acho que também é necessário, essas pequenas pausas diárias, elas são extremamente necessárias. Não só se a gente também está enfrentando algum problema, né, passando por alguma situação difícil, ou mesmo para alguma reunião, alguma situação complicada que você enfrente no trabalho, né, alguma coisa tensa, essas pequenas práticas diárias também servem para quando você está bem, está tranquilo. É o que nem você falou, né, Lu? Ou mesmo no transporte público, você parar e fazer algumas respirações conscientes, né? Se fixar no aqui e agora, isso é extremamente necessário e isso dá uma outra qualidade de vida para, né, o seu dia a dia. Né? Eu lembro que quando eu sempre peguei metrô, então e começa a ser automático, né? Não é uma coisa forçada. Você começa a estar às vezes assim, você começa a fazer, porque você está, né? Nesse processo, acho que você sabe o quanto faz bem, né? Essa conexão com você, com sua respiração. E você se pega, às vezes, nesses ambientes fazendo mesmo, acontece. É super importante, né? Porque a gente precisa disso, muito, né? De você dar um tempo em qualquer atividade que você está fazendo, parar um pouquinho, mesmo se você está no computador, assim, sem ninguém, faz uma respiração. Às vezes até isso, ia para audiência, às vezes eu ia, nossa, no táxi, falou, às vezes, sei lá, entra em reunião, já respirei até no banheiro, sabe quando você entra um pouquinho escondido? Mas é importante, porque faz diferença. Também já fiz isso Faz várias vezes. diferença. Antes de reuniões. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Para nos tornar mais lúcido, né? Você consegue até lidar melhor com as situações depois que você faz isso, né? Porque quando você já está nervoso ou alguma coisa, você tem que, né? É um pouco mais difícil, né? Você fazer uma prática quando você já está num estado, por exemplo, de raiva ou de alguma coisa muito profunda, né? Por mais que você fazendo, você vai conseguir amenizar isso e eventualmente sair, já se consolidou. Então, por mais que seja necessário, é importante também, é um pouquinho mais difícil, né? Exige um pouquinho mais de trabalho, concentração e atenção na prática, né? Bom, vamos seguir aqui então, e praticando dessa forma, a gente vai percebendo também os nossos mares confortáveis, né? O quanto eles estão agindo na gente, e o quanto a gente consegue, por meio dessas técnicas, né, no dia a dia, como a gente consegue transformar isso, né? Quando alguém fala alguma coisa para você, você fica ressentido, você fala, tô ressentido. Aí você faz algumas práticas, tudo, e você apazigua aquilo, você entende, né, aquela situação, e você não fica mais alimentando aquilo, né? Bom, seguindo aqui, o Gui coloca assim: é muito importante que em nossas buscas aprendamos a não subestimar os nossos inimigos internos. É urgente que, nesse processo de construção da autonomia e de um equilíbrio emocional claro e distinto, saibamos reconhecer nossos vícios na medida em que tentamos reconhecer e realçar nossos valores. Perceber-se com a raiva, com inveja, com tristeza e com desânimo é fundamental, né? Isso é o que a gente sempre conversa aqui, se perceber, né, essas suas reações internas, né, e perceber se esses nossos mares confortáveis, né, é extremamente fundamental para se transformar. E a partir disso, é urgente que você transforme. Não é você só olhar e falar, tudo bem, estou me conhecendo, tá aí. Não, mas se transforma, né, utilize de meios hábeis, das técnicas, das práticas para sair disso, né, não só observar.
né? A observação ela tem que vir em conjunto com a ação, né? Porque senão você só fica se conhecendo, mas na realidade você não se transforma, né? Aí o Gui continua assim. E aqui quero dar uma nota especial para um vício geralmente subestimado, a preguiça. Ela é, dos nossos autos enganos, uma das mais cristalizadas expressões do medo e da tentativa frustrada do ego de manter as coisas em situação conhecida. A preguiça é uma tentativa consciente ou inconsciente de evitar as transformações que nos despertam. E ela se manifestará por diversos campos e de diversas maneiras sem nos darmos conta. Ela vai aparecer de maneira sutil naqueles momentos em que queremos pular etapas das construções de nosso sucesso, ou de maneira desastrosa quando nos obriga a ficar fisiologicamente desabilitados, quando ela vai se desdobrando de maneira profunda junto com a nossa tristeza e tornando-se algo que conhecemos patologicamente como depressão. Ou seja, a preguiça talvez seja o maior exemplo dos males confortáveis. Nossa, para mim é o maior exemplo de mal confortável, porque ela é muito confortável, né? Ela é gostosa, ela te deixa ali tranquilo, ela não te tira, né? Ela não te deixa enfrentar a situação, né? É que nem ele colocou assim, ou você está com preguiça de seguir etapas, né? E a partir do momento que você deixa de seguir etapas que são construídas para você atingir certo objetivo, se você está com uma preguiça e você quer pulá-las, óbvio que essa preguiça ela tá impedindo que você atinja esse determinado objetivo. Então ela é perniciosa, né? Porque a gente tem preguiça, tem muita. E ele coloca assim também, quando a gente está com preguiça de sair de um estado, né, de tristeza e vai deixando isso se aflorar mais e mais, e a gente não quer sair dali, porque é uma tristeza, por mais que seja muito forte, por mais que seja uma coisa ruim, ela é confortável, porque você conhece, você se alimenta daquilo, né? Sair exige muita força, exige trabalho, né? Existe um trabalho de transformação muito assíduo, então você prefere ficar ali, né? Porque vai dar trabalho. Aí o Gui continua assim. Talvez por isso meu mestre tenha dito certa vez: não se negocia com a preguiça, pois ela sempre ganha. Isto é, não abrimos brecha para diálogos internos que apenas fomentarão o auto-engano e a estagnação. Ao contrário, tomamos uma atitude implacável para com essas tendências entrópicas do ego, de não ceder, de não permitir, de ter clareza do que queremos para nós, e não cessarmos de lutar até que a tarefa esteja concluída. É aquilo que a gente fala, a transformação leva tempo, dói, demora e dá trabalho. Mas também não é para você ser omisso, né? É para você continuar lutando, né? Você querer, né, sair desse estado seu de sofrimento. Né? Não é para você simplesmente falar, dá trabalho, demora, né? Deixa acontecer, vai acontecendo. Não, trabalhe para deixar de acontecer, né? Faça, né? Ele continua colocando assim, na tradição do yoga, a disciplina férrea é chamada abhyasa. Patanjali Maharaj define essa disciplina como esforço na estabilidade, que quando é cultivada por muito tempo, sem interrupção e com reverência, torna-se firmemente consolidada. Ou seja, a disciplina é a maior ferramenta, né, de ação que você tem contra a preguiça. Né? E a gente tem um peso muito grande com a disciplina, né? Aquilo que a gente conversou já em outras ocasiões. A gente pensa que a disciplina é uma coisa pesarosa, né? Algo como se você estivesse dando um chicote nas costas para fazer. Você fala, ai meu Deus, mas quem tá reclamando, quem tá chorando em ter que sair ali do seu cantinho tranquilo, é esse mal confortável, essa preguiça, é ela que tá querendo te deixar aí, entendeu? É ela que não tá querendo te fazer levantar e meditar, né, diariamente. É o que a gente fala, putz, tenho tanta coisa, não, deixa para amanhã, hoje eu quero descansar, fazer alguma outra coisa. Bom, se você está de fato querendo se transformar, essa ferramenta da disciplina é extremamente necessária, porque é o que a gente falou. Essa mudança que a gente tanto busca, ela faz parte de um processo, certo? E para esse processo acontecer, ele tem que ser feito com disciplina. Não adianta você fazer um pouquinho hoje, daqui uma semana, 2 semanas, você fazer mais um pouquinho, né? Porque é o que a gente está colocando aqui, a nossa mente é ardilosa, né? Ela tem um hábito, ela é muito inteligente, ela vai te jogar para fora desse processo de transformação.
Ela vai dar ouvido você vai acabar dando ouvido para essas preguicinhas que existem dentro de você, né? E quando falamos de disciplina, é uma disciplina com reverência. Isso aqui é muito legal, né? O Patanjali coloca que a disciplina tem que ser exercida sem interrupção, ó, por muito tempo, sem interrupção e com reverência, com entrega, com dedicação. Você fala, olha, esse estado que eu estou aqui agora me traz sofrimento. Então, eu vou utilizar dessas ferramentas de forma devotada e com respeito a essas ferramentas, né, para me transformar e vou me entregar nesse processo, né? Porque o processo de, é o que a gente conversou bastante, né? O processo de transformação é uma coisa bonita também. Por mais que dói, né? Por mais que sair dessa, né? Morrer antes de morrer traz dores, né? É necessário para nossa liberdade, porque isso aqui é uma escravidão sem fim, esses hábitos. A gente não pode nem falar em livre-arbítrio se você falar, né, de hábitos tão fortes como os nossos. Então, essa disciplina, né, ela é extremamente necessária para quebrar esse ciclo vicioso, né? E essa preguicinha, nossa, porque a preguiça para mim assim é o maior mal confortável que existe, e um dos maiores impedimentos para a gente operar essa transformação, talvez se não o maior, né? O que vocês acham? Quantas essas preguicinhas vencem vocês diariamente também? Vocês não têm preguiça, não? Vitor, Mas vocês não têm com preguiça, eu acho que sou só certeza. eu que sofro com essas coisas. Ai, a gente luta contra a danada da preguiça, com certeza. E essa Cada dia dói uma coisa, né? é, Cada dia dói uma coisa, incomoda outra coisa, aí vai, né? e se a gente não tiver disciplina para realmente iniciar um exercício, definitivamente tem que ter disciplina. Para tudo, né? Mas na pandemia, né, a gente realmente tem visto que sem disciplina você não consegue continuar vivendo, não é nem voltar ao normal. Você tem que ter, se realizar. Isso em em todas as áreas, né? Exato. E realmente para vencer essa preguiça não é fácil, não mesmo. É disciplina, né? Quanto assim, a gente é indisciplinado, né? Eu acho que isso vem, não sei se é cultural, né? Mas a gente é indisciplinado às vezes para estudar, a gente, né? A gente tem essa coisa. Claro, você está estudando, às vezes você está num colégio, tem matérias que você não se afeiçoou e tal. É normal você ter essa coisa de, mas as coisas que você gosta, que você quer, você tem como objetivo na sua vida, você tem que ter disciplina em qualquer tipo de estudo, né? Num esporte tem que ter disciplina para treinar, né? Em qualquer área, o que você colocou, é super importante ter essa disciplina. E a meditação não está fora disso, né? Você vai começar a meditar e daqui a pouco tudo passa, tudo melhora. Não, é um processo diário, você tem que sentar lá e fazer, né? E como a nossa mente, ela porque isso eu percebi ontem, eu estava fazendo minha prática, né? Aí minha mente estava assim, não, tem aquela última parte lá, a segunda parte, encurta, hoje não vamos fazer não, você está muito cansado. Fica tranquilo, você está fazendo a prática já, não faz ela inteira, né? Ela tem etapas, né, minha prática, então aí no final eu falo, não, você já chegou, faz até o meio hoje, fica tranquilo, faz só um pouquinho. Só que assim, se eu desse voz para isso, eu ia parar mesmo, né? Aí eu falei, não, tô aqui fazendo, vou continuar fazendo até o fim, né? E é assim que a gente vence essas vozinhas, fazendo, né? Aquilo que a gente faz, de faz fazendo. Porque se a gente começar a ouvir essa vozinha e falar, não, que nem o Guilherme conta aquela história, né? Que ele ouviu o mestre falando, pode parar, né? Já tá bom, filho, pode parar de meditar agora. Aí depois o mestre chegou nele e falou, eu não falei nada disso. Ali é você, filhão, que tava falando. E quanto que a gente não faz isso também? Hoje eu vou fazer só um pouquinho. Né? Pô, mas se a sua prática ela tem um determinado tipo, que você tem que fazer do começo ao fim, porque você quer fazer só um pedacinho, né? Aí a preguiça, ela toma vários contornos, até no meio da sua prática, né? E aí que a gente tem que ir até o fim, fazer, quebrar, né? Ou quando você tá assim, antes de começar a prática, fala, nossa, mas que sono, né? Que preguiça,
né? Que para quem acorda de manhãzinha para fazer, fala, nossa, quero continuar dormindo. E para quem vai fazer à noite, começa a bater o sono, né? Fala, nossa, quero dormir. E fica essa meio que essa briga interna. Se você começar a dar ouvido para preguiça, não levantar, ignorar e fazer, você vai perder, né? É inevitável. Já aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Se você for dar a volta para isso, é inevitável que você perca. Não é? Bom, aí o que continua assim. Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Disciplina não é, como em todos os campos da prática meditativa, uma qualidade moral, mas sim um aspecto técnico que precisa se consolidar como órgão de percepção sutil no coração do buscador que pretende se livrar das antigas amarras, libertando-se por fim dos antigos estados de sofrimento e torpor, né? Ou seja, é tomar consciência de que, olha, né, eu já estou numa condição, né, de sofrimento, né? Eu já sou escravo desse hábito, de todos esses condicionamentos que eu tenho. Então, eu tenho que praticar para mudar. Se eu quero mudar, se eu quero sair daí, tem um caminho. Então, se tem um caminho, você tem que percorrer, né? Aquilo que o nosso mestre fala, né? Não adianta eu chegar para vocês e falar, olha, tem um caminho, o caminho é esse. Você fala, obrigado, mestre, obrigado por você me falar que tem esse caminho. Você ir deitar, dormir. Tem que percorrer, tem que andar, né? Você tem que quebrar com essas preguicinhas suas mentais, né? Porque, olha, o que a gente mais dá é desculpa. Nossa, para tudo na nossa vida, né? Aí o Gui continua assim, nesse sentido, disciplina não é somente uma virtude auxiliadora da prática, mas uma prática exaltada e consolidada por si mesma. Trata-se da busca constante por desenvolver estabilidade, equanimidade e naturalidade naquilo que, depois de longa reflexão, concluímos que precisa ser feito, quer queiramos, quer não. Na medida em que se realiza determinada, vigorosa e continuamente uma prática por longo tempo, adquirimos maestria nela, né? Como em todos os campos da nossa vida. A prática é igual, né? O êxito adquirido pela disciplina faz dessa virtude simultaneamente um suporte, uma prática, uma técnica, uma meta e o maior antídoto contra os males confortáveis entronizados pela sagaz e perniciosa preguiça, né? Ou seja, faz, né? Não conversa com a sua preguiça. Porque isso vai se consolidando também, porque quando você consegue, como você começa a fazer bastante tempo a prática, você acaba querendo fazer, né? Por mais que seja uma coisa, às vezes, você fala, não, tem essa preguiça, mas fala, pô, mas isso me faz tão bem, né? Por que eu vou deixar de fazer? Eu vou ficar aqui, né, sem fazer? Não, vou fazer, me faz tão bem praticar, né? Então, reconhecer o benefício e a importância da prática para a sua própria vida é um combustível também para essa sua disciplina de ter que fazer todos os dias, né? Aí o Gui continua. Ser implacável com a preguiça é não dar espaço para que ela dialogue contigo, como dissemos acima. Sri Sarada Devi, a consorte espiritual de Sri Ramakrishna e uma reconhecida yogini e santa indiana, mantinha uma rotina diária de meditação começando às 4 da manhã. Além de suas práticas, ela cuidava de toda a logística do templo onde morava com seu mestre, como a comida de todos os visitantes e dos próprios residentes, e da limpeza e da preparação dos ambientes. Conseguiu levantar-se. No dia seguinte, sentindo-se ainda muito cansada, resolveu dormir mais um pouquinho mais, cerca de 1 hora apenas. No terceiro dia, ainda bastante fraca, forçou-se a acordar às 4 da manhã, seu horário pré-estabelecido. Uma discípula a repreendeu, dizendo, mãe, a senhora ainda está ardendo em febre, está fraca e até perdeu peso. Não acha que deveria descansar e recuperar as forças antes de retornar ao sadhana, que é a disciplina espiritual? Aí a Shri Sarada Devi respondeu assim, sei bem sobre minhas forças, filha, mas sei mais sobre o quão ardiloso é o ego e o quão manhoso é o corpo.
Se um mau hábito entra de fininho pelas portas dos fundos e você, vendo entrar, não faz nada, logo ele estará morando junto com você. É quando estamos vulneráveis que nossa verdadeira disciplina é testada. Ou seja, a gente tem que ser implacável muitas das vezes, né? A gente tem que ir com disciplina, né? E não dar vozes a esses pequenos maus hábitos, porque que nem ela colocou assim, né? Eles entram de fininho pela porta de trás da sua casa. Quando você vai ver, tá morando com você, seu equilíbrio, né? Tá ali com você junto, morando junto. Então, assim, se você não for implacável, certas vezes, né, com essas suas negatividades, né, da mente, elas vão te dominar, elas vão tomar conta de você, né? É muito importante você ter essa disciplina, né, e não perder essa sua prática diária, não perder essa sua reverência com a prática e não fazer fazer ela sem interrupção. Né? Porque ela ela se consolida dessa forma. Tá? Não adianta fazer de vez em quando, não adianta. A intenção, na realidade, é muito o contrário, é você se aprofundar mais e mais nela, é você ir mais fundo nela, não você fazer menos. Né? Então, assim, quanto mais você faz, mais você vai querer fazer também, porque ela te transforma e ela vai fazer bem para sua vida, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Ninguém? Aí o Gui continua contando outra história aqui. Ele vai colocar assim: outra ocasião, quando seu esposo e mestre já havia partido, e os jovens monges da recém-criada Ordem Ramakrishna recorriam a ela como fonte de luz e sabedoria para consolidar o gigantesco trabalho espiritual, social e educacional que até hoje existe na Índia, a Santa Mãe, como era conhecida, encontrava-se em uma casa de veraneio do outro lado do rio, em Calcutá, ao lado dos atuais e belíssimos templos de Blurma, sede do movimento. Ela já era uma mestra plenamente realizada, isto é, já havia atingido a plenitude das experiências meditativas e a tão almejada iluminação. Portanto, se quisesse, estaria dispensada de todo tipo de ascese. Entretanto, em um belo e escaldante dia de verão, ela chamou seus assistentes e disse: Preparem tudo, amanhã iniciarei meu Panchatapas. Eu acho que é assim que fala. Não sei. Mas tapas esse Panchatapas é alguma coisa. Tapas é disciplina, né? E assim foi feito. Ou austeridade, né, na realidade. Né? São algumas austeridades. E assim foi feito. Durante 5 dias seguidos, a Santa Mãe meditou no terraço da casa de verão, executando essa dificílima e sofrida técnica, que consiste em manter-se firmemente concentrada enquanto 5 chamas constantes, né, 4 potes com pequenas fogueiras e mais o calor agressivo do sol, queimavam os maus karmas e endurecem a disciplina. Só que Sarada Devi já era uma mestre, Devi já era uma mestre e já não tinha descobertas a fazer nem maus karmas a queimar. Né? Ou seja, ela já era uma mestra, mas ela mesmo assim estava fazendo, né, austeridades, né, práticas com disciplina para vencer preguiça, para vencer esses estados mentais negativos que nós temos. Então, um dos monges, penalizado e tocado em profunda devoção com o que via aquela franzina senhora fazer, perguntou: Mãe, por que a senhora se submete a tamanho sofrimento? Aí a mãe respondeu, né? Faço o que faço porque nenhum de vocês teria condição de fazê-lo. Faço o que faço pelo bem de cada um de vocês, meu filho. Faço para que aprendam o valor da prática e para que, pelo benefício dela, tenham a força de realizar seu próprio trabalho. Este é o tipo de disciplina que não dá espaço para os males confortáveis e o tipo de exemplo que corações como os nossos usam para se nutrir e seguir em frente. Jai Mahamai Ki Jai, a Vitória Santa Mãe. É muito bonito, né, isso aqui, porque como, né, a gente precisa desses exemplos, né, até os mestres, né, demonstrando quão importante a disciplina é, né, porque quando essas práticas existiam austeridades, tal, era exatamente para você criar
você conseguir estipar essas suas negatividades, essas suas preguiças mentais, né? E para você também ter a capacidade de entender que nós praticamos não só pela gente, mas pelo mundo todo, por todos os seres, né? Nossa prática nutre o mundo e nos nutre. Então é importante também que a nossa disciplina sirva como exemplo para os outros, né? E a disciplina dos outros sirva como exemplo para a gente, né? Para a gente saber que saindo dos nossos estados de preguiça e com disciplina, essa transformação, né? Essa cessação do sofrimento que a gente tanto almeja, ela é possível de ser realizada, né? Mas ela tem que ser feita, né? E aí, o que vocês acham sobre isso, gente? Quais são suas reflexões? Eu falei para vocês trazerem suas reflexões, ninguém falou nada praticamente hoje. Bom, então acho que aqui faltam 15 minutos, né? Vocês querem... Acho que dá para entrar um pouquinho no próximo capítulo, né? A gente conversa um pouco. E não sei se vai dar para encerrá-lo, né? Em virtude do pouco tempo que temos ainda restante. Mas vamos começar, tá bom? O próximo capítulo fala sobre dores e prazeres para além do óbvio. O Gui vai colocar assim, no começo do capítulo. Por mais que a nossa experiência empírica, né, nos conte apenas aquilo que percebemos através dos sentidos e aquilo que nossa intelecção avalia, o que as práticas tentam fazer é transcender, é ir além do óbvio, é acessar outros graus de percepção, seja com nosso aparato cognitivo tradicional, seja, segundo alguns acreditam, acessando outras formas ainda mais profundas de percepção. Bom, isso a gente já conversou bastante, né? Que você acessar uma nova... você abrir a sua mente e torná-la capaz de perceber outras coisas além do que você já percebia, corriqueiramente, né? De acessar e tocar o aqui e agora de uma forma mais plena e lúcida, né? Aí o Gui continua. Quando eu digo que somos mais do que nossa sensibilidade e nossa intelecção, quero dizer que há outras instâncias de conhecimento tão práticas e verificáveis quanto essas já citadas, mas que requerem de nós uma presença e um cuidado atencional maiores. O que a prática meditativa pede de nós é que realizemos esse cuidado, construamos essa atenção, criemos esses novos órgãos de percepção que nos permitam viver de uma forma mais profunda, né? Aí ele continua. A verdade é que todos nós buscamos por felicidade e conforto, né? Acho que isso é inerente a qualquer, né, ser humano, né? De alguma forma ou de outra, todos procuramos felicidade, né? E de certa forma, conforto, né? E queremos estender esses confortos e essas alegrias ao máximo, né? O problema é esse. O problema é que a gente corrompe talvez a felicidade com a questão do prazer, né? Que é algo fugaz. E nesse meio tempo, por você querer só experimentar coisas boas na vida, né, só essas alegrias, por mais que sejam rápidas, né, e fugazes, você quer estender elas pro resto da sua vida e não sentir nenhum tipo de dor, né? É o que a gente fala de sucaduca, né, de correr de um e ir pro outro, né? Você não quer sentir nenhuma dor e quer todos os prazeres e todas as felicidades do mundo. Isso é inerente a praticamente todos os seres humanos. Mas de certa forma, né, o que os mestres colocam aqui um grande erro, porque não é isso que práticas querem te mostrar, tá? Elas querem mostrar que você tem que ir muito além desses estados de prazer e dores, e além disso, né? Aí ele continua assim, tentamos avaliar e dizer com o nosso intelecto coisas sobre aquilo que experimentamos, com sentidos que não necessariamente correspondem à verdade. Tentamos mascarar nossas experiências, tentamos moldá-las aos nossos filtros, aos nossos códigos de condutas, aos nossos valores pessoais, né? Ou seja, para a gente tentar estender esses confortos, as nossas alegrias, a gente cria todo esse aparato, toda uma bolha para tentar moldar a nossa realidade nisso, né? Aí ele coloca, exatamente, tentamos moldar a realidade com as lentes com as quais enxergamos essa mesma realidade. Em contrapartida, nos valemos da corrupção das experiências puras para nos evadirmos de nossas dores, para evitarmos os desconfortáveis, para fugirmos dos problemas.
tentamos antecipá-los, enganamos-nos em relação à sua qualidade danosa e gostamos de confundir a mente, fazendo as coisas terríveis parecerem mais simples do que de fato são. Acusamos o outro por ser culpado de nossas dores e gostamos de criar soluções simples, óbvias e práticas para problemas que se instalaram de forma complexa durante um longo tempo, né? Ou seja, né, e a gente, para fugir dessa questão da dor, a gente começa a criar, né, culpados, né, a gente começa a nos confundir, nos auto-enganar, né, a gente está falando até agora. Isso faz parte do auto-engano Apareceu também. aqui seu celular. Eu, Fabiana, você liberou sem querer. Sorry. Sem erro. Ou seja, a gente quer viver o prazer extremo e fugir da dor a todo custo, inclusive imputando esse estado a outras pessoas, a outras situações, né? Como se nunca você fosse responsável também. Aí o Gui continua assim colocando: nosso ego mimado dá voz ao que Idris Shah, um grande mestre sufi do último século, dizia ser o lema da raça humana. Deixe-me fazer o que quero e, ao mesmo tempo, dê-me sua aprovação. E é essa mascarada hipocrisia que permeia tanto de tudo. O que vamos e fazemos, costumamos chamar de amor, carinho, afeição e felicidade. É a contradição dessa regra absurda que gostamos de chamar de incompreensão, injustiça, ódio, ressentimento e etc. Veja, por exemplo, o cenário político. Seja qual for sua posição, observe como as polaridades distintas sempre culpam seus antagonistas por toda a desgraça do mundo. E como seria óbvio, fácil e simples resolver todos os problemas se simplesmente nos livrássemos desses antagonistas e fizéssemos justamente aquilo que propõe nosso plano prático e perfeito, que não considera o ser humano em sua complexidade, né? Isso é fato, porque o nosso mundo é extremamente complexo, a sociedade é extremamente complexa, né? Então, se você cria um modelo na sua cabeça, né, de uma perfeição, talvez um ideal, talvez você culpe o resto do mundo por não estar seguindo isso, né? E talvez você culpe os males do mundo por não estarem seguindo esse ideal, mas talvez, sabe, é muito plural na sua sociedade, né? Eu acho que você criar um modelo prático e fácil e rápido, né, de resolução dos problemas de algo tão plural é muito raso, né? E você querer introjetar talvez isso nos outros também, nossa, veja, acho que o Brasil nunca teve tão envolvido nisso, nesse bolo, né? Dessas polaridades, que um fica culpando o outro pelo males do mundo, né? De fato, sim, a gente tem um país que a corrupção assola de cabo a rabo, de todos os lados, né? E que é triste, que nos maltrata, né? Mas também você exteriorizar é muito fácil colocar a culpa no político, né? Muito fácil colocar a culpa em tudo isso e eu não querer me transformar e falar que a minha realidade é uma miséria por conta disso, né? Não há um momento no mundo que ele estivesse tranquilo, gente, né? Não há um momento que o mundo estivesse 100% em paz, né? O mundo ele é feito de prioridade, né? É muito difícil você pisar aqui e vai estar tudo bem, né? Aquele paraíso, né? Passarinhos voando, né, cantando, tudo certinho, numa harmonia. Claro, a gente tem que buscar melhorar as condições de vida para todos os seres. Mas não é tão simples assim, talvez até igual, né? É um egoísmo você achar que você vai ser a mudança do mundo inteiro, né? Seja você ela no seu dia a dia, nas suas atividades, né? E crie, né, meios hábeis para transformar a realidade do mundo, né? Não adianta você ficar falando político, mas você também, de certa forma, não ficar inerte, né? Tenta de alguma forma promover mudanças construtivas que você entende que devem ser feitas, né? Claro, eles são um Estado, eles detêm essa função, sim, detêm, e subvertem ela, sim, subvertem, né? Utilizam desse meio, né, para satisfazer desejos pessoais, de poder, de ganância, sim, fazem isso, né? Mas quando não foi assim também com a política, gente. Poucos, você pode contar na mão políticos bons. Na história da humanidade, não estou falando do Brasil, falando assim, no mundo. Gente, se você olhar 5 mil anos atrás, né? Não sei nem que população, mas tinha problema político, pode ter certeza, né? Então, assim, não é exclusivo, né? Mas também você não pode ter um conformismo com isso, porque senão a sociedade não avança em nenhuma esfera, né? E não, se você olha também e fala, nossa, mas é um sistema já tão moldado, então não posso fazer nada, né? Deixa ser, dane-se.
Só que pera lá também, você tem as suas, você é responsável pelos seus atos. E você pode utilizar desses seus atos para fazer as transformações que você acha que o mundo deveria fazer, né? A gente vai esperar, né? Tem uma frase de Ciro que deixa Aguirre, é muito bonita, que ele fala assim: você está esperando o mundo inteiro mudar para você, né? Mude a si próprio. Ele fala exatamente isso. Então é isso. A gente joga muita culpa das nossas orelhas para os outros, né? Então vamos começar a assumir também as nossas responsabilidades nisso, né? E ser agentes de transformação, não simplesmente ficar bradando aos quatro ventos o que o mundo deveria ser ou não, né? Até porque se amanhã você morrer, desculpa, o mundo continua. Bom, vamos lá. Quantos de nós não gostamos de ouvir que reforma disso ou daquilo, diminuição, aumento do Estado, reforma tributária, reforma política, reforma na Previdência, privatização, estatização, etc., são as soluções mágicas para os problemas de nossa sociedade? E é muito bom flertar com esse tipo de solução terceirizada para nossos problemas, porque, em primeiro lugar, são fáceis e rápidas, pelo menos em aparência. Em segundo lugar, não dependem de forma alguma de nossa intervenção direta, de nossa responsabilidade e de nossa atenção cuidadosa, de modo que os problemas que vivemos não sejam solucionados também por nós. A responsabilidade é aniquilada completamente do processo. Sim, é o que eu falei. Claro que os políticos têm responsabilidade sobre os erros deles e sobre o que eles fazem, sobre as coisas. Sim, tem. Só que você também tem a sua responsabilidade de agir corretamente em todos os campos da sua vida, né? Então não exclui a sua miséria pela miséria do político, né? Crie meios hábeis para mudar a situação, tanto a sua como daqueles que você acha que sofrem, né? Bom, aí continuando. Alguém quer fazer alguma colocação? Desculpa, nem perguntei. Ninguém, gente? Acho que alguém mandou mensagem. Peraí. Ah, não, é só outra coisa. Ah, eu vi aqui que a Lu mandou mensagem, verdade. A gente disponibiliza depois as gravações, né, das nossas aulas no YouTube. Eu esqueci de falar no começo. Sorry. Ô, Vitor, Bom, aí... Oi, por favor. posso só fazer um complemento do tema que a Por gente estava favor. falando anteriormente, que sobre a prática da descompressão mental, que eu queria voltar a esse ponto, que a Angelita perguntou, né, sobre os benefícios, enfim, como ela funciona. Só para colocar também nas palavras do Gui, quando ele trata... Quando ele explica aqui na própria prática da descompressão no livro, ele destaca o efeito apaziguador que a prática cria. Aí ele coloca, situando você em uma postura que seja ideal no corpo, ideal na mente e ideal na consciência. Então, é isso que eu queria destacar também, que é esse efeito apaziguador. Por isso que... Perfeito. Né, por isso que é tão importante essa prática aí preparatória. Verdade. São os métodos, né, de apaziguamento que são super importantes, né, tanto nos começos da prática, né, tanto no seu dia a dia, para você sair de alguns estados de tensionamento, né. É aquilo que a gente coloca, né, quando você está dirigindo uma Ferrari a 300 por hora, você vai frear com tudo e parar tudo? Não, você vai diminuindo a velocidade. Então, não lembro que fez essa analogia, não sei nem se ela é muito bonita, mas é exatamente isso que faz essas práticas preparatórias, porque elas vão te apaziguar, te centrar, né, Lu, para a gente conseguir aí depois fazer a prática de uma forma mais consciente, né, de se entregar mais aos processos dela. Perfeito. Bom, gente, aí o Gui continua assim, falando que outra desculpa que as pessoas dão também é falar que os males do mundo é o demônio, né? É outra entidade, tadinho do demônio, né? Tudo é culpa dele, né? Tudo é ele tudo ele que tá causando, né? Será que o demônio às vezes não é a gente mesmo, né? Com o nosso ego mesquinho, né? Que trava todas as nossas mudanças e trava as mudanças do mundo. Será que não é esse o verdadeiro problema, né?
Aí o Gui continua assim falando, você está com encosto, por isso não vai para frente. Essas são as desculpas que ele cita aqui, né? Fizeram um trabalho contra você, isso só pode ser mal olhado. São os planetas que estão numa posição desfavorável para o seu signo. Por isso tudo vai mal. É sua mãe, ela é culpada de você ser assim. São seus karmas, você tem azar pelo que fez em vidas passadas. Ai, ai, se ao menos percebesses quão ridículos e infantis somos ao dizer coisas assim, as crenças e explicações das tradições espirituais dadas às nossas culturas podem sim ter algo de verdadeiro e relevante, mas atribuir sofrimento a causas externas, mais ainda as causas invisíveis e impalpáveis, é covardia moral. Não há meios de você se desenganar de algo que não se prova que existe ou não. Agora, uma atitude inteligente que liberta de fato não é perguntar-se sobre a validade ou não de crenças improváveis, mas sim continuar lutando, é fazer o esforço, né, de você é, sair de situações danosas, né, e de dores, de compreender aquela situação a fundo, não simplesmente sair culpando Deus e o mundo, né, por tudo isso. Ou melhor, demônio e o mundo, né, por tudo isso. Aí ele continua assim, a mente tenta transformar aquilo que é concreto e verdadeiro em um subproduto que se torne mais palatável e fácil de entender, sustentando nossos vícios, apegos, repulsas, medos e ignorâncias, para os mestres indianos da antiguidade, a raiz de nosso sofrimento. Mais especificamente, essa polarização entre dores e prazeres, na qual tentamos fugir de uma na mesma medida que buscamos capturar o outro. E é não só um processo absurdo de leitura pervertida da realidade, como também uma produtora por si mesma de angústia e frustração, né? Ou seja, a gente fica correndo, aí ele coloca aqui na próxima página, né, que a gente fica correndo, né? Aí seus mestres vedantinos chamam sukha dukkha, isto é, o par, prazer e dor, que precisa ser superado, transcendido e vivenciado de uma forma mais madura e rica do que aquelas às quais estamos acostumados, né? Uma vez o nosso mestre nos disse isso: vocês não sabem lidar com vossas dores, porque vocês também tampouco sabem lidar com vossas alegrias, né? Porque quando a gente está no momento de alegria, a gente quer que ele nunca acabe, né? E quando a gente está passando por uma situação de dor ou algo do tipo, a gente quer que aquilo se acabe naquele momento e nunca mais volte a se repetir, né? Só que, como a gente conversou, o mundo é tão complexo, as situações são tão adversas que é inevitável que aconteçam prazeres e dores na sua vida, né? O que estamos propondo aqui não é a eliminação dessas partes constitutivas da vida. Não queremos que você erradique toda dor e todo prazer e se torne uma coisa estéril e amorfa. O que esses grandes mestres e este livro propõem é que, a partir de meios práticos e inteligentes, você consiga compreender que as coisas são como são, né? E ele cita aqui, termina citando uma passagem da Bíblia muito bonita que fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que é prazeroso tem tempo de começar e de acabar. Sim, é passageiro. E você se contenta com os tempos das coisas no tempo que elas têm. Aquilo que também é doloroso, sofrido, do incômodo tem seu tempo de acabar. Mas para isso você deve vivenciar esse processo da dor na realidade que essa dor possui. Sem começar a criar, sem distorcer isso, esse processo, né? Sem mascarar, sem dissimular, sem se enganar, sem dizer que o outro é o culpado daquilo que de mal ou de bom lhe aconteça. Transcender sukha dukkha, ou seja, os pares prazer, dor e prazer, né? É prazer e dor, né? Sukha dukkha. É lembrar que você é consciência para além dos fenômenos. Ainda que essa seja uma realidade inatingível para sua percepção mais imediata, a mera lembrança de que esses eventos não continuam a existir senão em sua memória te dá a capacidade de intuir que, para além das dores e dos prazeres, há algo que emana uma consciência que contempla e observa, uma consciência que permanece sempre em paz, sempre em um estado de lucidez, ou seja, a sua natureza real, né, que está por trás de todos os eventos que acontecem no mundo, né, como uma grande testemunha de tudo que há. Mas isso entra no campo da experiência, né, não no campo
dogmático. Aí que o Gui continua finalizando exatamente falando isso. Se você não acredita que sua realidade está para além das pulsões fenomênicas desses prazeres e dores instantâneas que tentamos esticar, fazer render e continuar, te convido a fazer a experiência. Convido você a tentar, através dos meios hábeis de conhecimento de sua própria qualidade luminosa de ser, experimentar uma qualidade de vida que está para além das oscilações entre dor e prazer, que só fragmentam, estilhaçam e contaminam o nosso ser integral em vez de, por meio dessas buscas, complementá-lo. Ou seja, descobrir o que há para além de todos esses movimentos, né, da nossa consciência. Descobrir quem é o nosso eu verdadeiro. Porque aí você transcende essa busca irrefreada por prazer e essa fuga, né, das dores. É só aí que talvez você possa acessar tudo isso, né? É isso, pessoal. Ninguém quer falar mais nada? Acho que a gente até excedeu um pouquinho do nosso tempo. Então, semana que vem a gente vai continuar no capítulo que chama a questão da meta, tá? Então, façam suas reflexões e tragam para a gente conversar também, para ser um diálogo, né? A gente refletir e dialogar, é importante. Tá bom? Então, vamos fazer só a nossa oração de encerramento. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças, louvores a Deus, aos nossos divinos mestres. Nos curvamos a seus santificados pés, lótus, de novo, de novo. Jai Gurudeva Shri Swami Shivarananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até quarta que vem. Tchau, até Se mais. Fique Deus bem, tenham uma permitir. boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a Tchau. todos.